Fala galera, professor Fernando aqui com mais uma dica de história para o Enem, tá? Hoje, pessoal, a dica é sobre a sociedade feudal, tá certo? Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre essa sociedade que é uma sociedade estamental. Professor, o que é uma sociedade estamental? A sociedade estamental, gente, é uma sociedade em que a tua posição na sociedade está ligada ao nascimento. Portanto, não há uma grande mobilidade social. Você nasceu nobre, você permanecerá nobre. Você nasceu fora da nobreza, você permanecerá fora da nobreza. Essa é a regra, né? Portanto, a sociedade estamental é aquela sociedade onde a tua posição na sociedade está ligada ao teu nascimento, tá? A sociedade feudal, gente, ela é dividida em três partes. Um bispo muito famoso na Idade Média, chamado Adalberon de León, esse cara foi que idealizou essa sociedade. E olha só o que ele dizia, que essa sociedade, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Olha só o pensamento do cara, ele é um religioso. E por que ele está falando isso, professor? Simples, porque ele diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E que da mesma maneira que Deus é trino, a sociedade feudal também é trina. Ela é dividida entre o clero, a nobreza e os camponeses, né? Então, por isso a sociedade é perfeita. Mas mais do que isso, ele dizia também que essa sociedade ela é perfeita porque existe uma interdependência entre esses estamentos, né? Ou seja, os camponeses dependem da nobreza e do clero, assim como a nobreza depende também do clero e dos camponeses, e o clero também depende dos estamentos que estão abaixo dele. Então, há essa interdependência. Como é que ele pensou tudo isso? Ele dizia, existe uns que rezam, outros que combatem e outros que trabalham. Vamos para o latim. Ele falava assim, existe o clero, oratori, vem do verbo orar em latim, aqueles que rezam. Existe a nobreza, ele falava em latim, bellatori, bellatori vem de bellator, que é guerreiro, aqueles que lutam. E finalmente os camponeses, que vem do latim laboratori, vem do verbo laborar, que são aqueles que trabalham. Então, qual é a relação que existe entre esses estamentos? Preste atenção. Os camponeses, eles devem trabalhar, e eles trabalham para sustentar a nobreza e sustentar o clero. A nobreza, eles devem lutar para defender os camponeses e para defender o clero. E o clero deve rezar para que ninguém vá para o inferno. É bem assim que funcionava, tá, gente? Também não esqueça que essa sociedade ela é marcada por relações sociais verticais e horizontais. O que seria uma relação na horizontal, né? São relações que acontecem entre o mesmo estamento. Então, existiam relações de dependência entre os nobres. A gente podia falar da sucerania e vassalagem. Como também existem relações na vertical, né? Ou seja, são justamente essas relações que existiam entre camponeses e nobres e vice-versa. Há uma relação de dependência entre eles, onde os nobres são detentores das terras e os camponeses, né, para viver nessas terras, dependem dos nobres. Mas os nobres não trabalham a terra e, portanto, para sobreviver, precisam do trabalho dos camponeses. Tá, gente? Então não esqueça da sociedade feudal, que é mais uma dica legal aí para o Enem. Até uma próxima, galera!